2 Coríntios. Antes de começar, eu te convido a preparar o coração. A palavra que você vai ouvir agora vem diretamente das cartas de Paulo à igreja de Corinto. Uma mensagem sobre fé, amor, sabedoria e transformação pelo poder de Deus. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e assista este vídeo até o final, porque a palavra de Deus não volta vazia. E eu creio que se você permanecer até o fim, Deus vai falar com você e abençoar a sua vida. Agora silencie o coração e vamos juntos mergulhar em 1 e 2 Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 1. 1:3. Chamado, identidade e graça. Paulo inicia a carta afirmando que seu apostolado não é fruto de decisão humana, mas de um chamado direto de Deus. Ele escreve acompanhado de Sóstenes, um irmão conhecido da comunidade, reforçando que esta mensagem nasce em comunhão. A carta é dirigida à igreja que está em Corinto, uma cidade marcada por riqueza, influência cultural e profundas contradições morais. Mesmo assim, Paulo chama aquela comunidade de santificada em Cristo. Eles foram separados por Deus, chamados a viver uma vida santa, juntamente com todos os que invocam o nome do Senhor em todo lugar. Desde o início, Paulo estabelece o tom da carta: graça e paz. Ele lembra que tudo o que a igreja é e possui começa na ação graciosa de Deus e se sustenta na paz que vem dele. 4:9. Gratidão apesar das falhas. Antes de corrigir, Paulo agradece. Ele reconhece que aquela igreja foi enriquecida em tudo, em palavra, conhecimento e dons espirituais. Eles não eram uma comunidade vazia espiritualmente. Deus havia confirmado entre eles o testemunho de Cristo. Paulo afirma que eles não careciam de dom algum enquanto aguardavam a revelação do Senhor. Mais do que isso, ele expressa confiança de que Deus mesmo os confirmaria até o fim. A fidelidade de Deus não dependia da perfeição deles, mas do compromisso divino firmado em Cristo. Ele lembra que foram chamados à comunhão com o Filho de Deus, e essa comunhão é o fundamento da vida cristã. 10 e 17. Divisões que ferem o corpo de Cristo. Paulo então entra no problema central que assolava a igreja: divisões internas. Ele faz um apelo urgente por unidade. Havia discussões, partidos, grupos que se orgulhavam de seguir líderes específicos. Alguns se identificavam como seguidores de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, e alguns afirmavam seguir apenas Cristo. Mas até essa afirmação havia se tornado motivo de separação e arrogância espiritual. Paulo interrompe esse espírito sectário com perguntas diretas e profundas. Cristo não está dividido. Ninguém além de Cristo foi crucificado por eles. O batismo não os ligava a líderes humanos, mas ao próprio Senhor. Ele esclarece que sua missão principal não era criar seguidores pessoais, mas anunciar o Evangelho. E esse anúncio não precisava de técnicas sofisticadas para que a cruz de Cristo não fosse esvaziada de seu poder. 18:25. A cruz, loucura para o mundo, poder de Deus. Paulo aprofunda o contraste entre a lógica humana e a sabedoria divina. A mensagem da cruz parece loucura para aqueles que confiam apenas na razão humana. Para outros, ela é ofensiva, pois confronta o orgulho religioso. Mas para os que creem, a cruz é o poder de Deus em ação. O plano divino não se curva às expectativas humanas. Deus escolheu salvar, não por meio da força, da retórica ou da filosofia, mas por meio da entrega, do sacrifício e da obediência de Cristo. A sabedoria de Deus supera toda a inteligência humana. O que o mundo considera fraqueza revela-se mais forte do que qualquer poder humano. 26:31. Deus escolhe o improvável. Paulo convida os coríntios a olharem para si mesmos. Poucos eram considerados sábios, poderosos ou influentes segundo os padrões do mundo. Ainda assim, Deus os escolheu.
Ele revela um princípio profundo do reino. Deus frequentemente escolhe o que o mundo despreza para revelar sua glória. Assim, ninguém pode se gloriar diante dele. Em Cristo, eles receberam tudo o que precisam: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Toda a vida cristã encontra seu centro nele. Paulo encerra com um chamado claro: a única glória legítima é gloriar-se no Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 2, 1:5. A mensagem simples sustentada pelo poder de Deus. Paulo relembra sua chegada a Corinto e faz questão de destacar a forma como anunciou o Evangelho. Ele não se apresentou como um orador impressionante, nem tentou conquistar a atenção por meio de discursos elaborados ou argumentos filosóficos. Sua decisão foi clara desde o início: anunciar apenas Jesus Cristo e Cristo crucificado. Ele confessa que chegou consciente de sua própria fragilidade. Havia temor, dependência e humildade. Mas essa fraqueza não era sinal de fracasso, era o espaço onde o poder de Deus se manifestava. A fé dos coríntios não deveria se apoiar na capacidade humana de quem pregava, mas na ação direta do Espírito de Deus. A demonstração que acompanhava sua mensagem não vinha de técnicas persuasivas, mas do poder espiritual que confirmava a verdade anunciada. 6:10. A sabedoria que vem do alto. Paulo esclarece que existe, sim, uma sabedoria no Evangelho, mas não uma sabedoria moldada pelos padrões deste mundo. Ela não nasce do raciocínio humano, nem do poder dos líderes terrenos. Trata-se de uma sabedoria escondida, planejada por Deus antes dos tempos, destinada à glória dos que creem. 11:13. O Espírito revela o que Deus planejou. Paulo explica que somente o Espírito conhece plenamente os pensamentos de Deus. Assim como ninguém conhece verdadeiramente o interior de uma pessoa, senão o próprio Espírito que nela habita, também apenas o Espírito de Deus conhece as profundezas divinas. Os crentes receberam esse Espírito não para se gloriarem, mas para compreenderem aquilo que Deus lhes concedeu por graça. A mensagem anunciada não nasce de sabedoria humana, mas é comunicada com palavras ensinadas pelo Espírito, conectando verdades espirituais a corações espirituais. 16:16. A mente de Cristo. Paulo conclui afirmando que o ser humano limitado à natureza humana não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Para ele, essas coisas parecem sem sentido. O discernimento espiritual exige uma nova natureza. O homem espiritual, porém, discerne todas as coisas, porque vive sob a direção do Espírito. Ele não depende do julgamento humano para validar sua fé. Paulo encerra com uma declaração profunda. Os que estão em Cristo passam a pensar de maneira diferente, pois receberam a mente de Cristo. É uma nova forma de enxergar. 1 aos Coríntios, capítulo 3, 1:4. Imaturidade espiritual e divisões. Paulo fala com franqueza à igreja e revela que não pôde tratá-los como pessoas espiritualmente maduras. Embora já estivessem em Cristo, ainda viviam como crianças na fé. Precisaram ser alimentados com ensinamentos básicos, pois não estavam prontos para verdades mais profundas. Essa imaturidade se tornava evidente nas atitudes do dia a dia. Havia inveja, disputas e comparações. A forma como se dividiam em grupos, defendendo líderes diferentes, mostrava que ainda pensavam segundo padrões humanos, não segundo a direção do Espírito. Paulo deixa claro que esse comportamento não condizia com a nova vida que receberam em Cristo. Versículo 9. Servos no campo de Deus. Paulo, então, redefine o papel dos líderes espirituais. Ele pergunta quem realmente são Paulo e Apolo. Não são donos da fé nem centro da igreja. São apenas servos, usados por Deus para conduzir pessoas à fé. Cada um cumpriu uma função diferente. Um lançou a semente, outro cuidou do crescimento inicial.
mas nenhum deles produziu a vida. O crescimento veio exclusivamente de Deus. A igreja é apresentada como a lavoura de Deus. Todos trabalham, mas é Deus quem faz a obra florescer. Cada servo receberá sua recompensa conforme a fidelidade no trabalho, não conforme o reconhecimento humano. 10:15. O fundamento e a obra provada. Paulo afirma que, pela graça de Deus, lançou o único fundamento possível: Jesus Cristo. Sobre esse fundamento, outros continuam construindo. Mas ele faz um alerta solene. Cada um deve cuidar de como constrói. Alguns edificam com materiais firmes e duradouros, outros usam materiais frágeis. Um dia, a obra de cada pessoa será provada. O que foi feito com fidelidade permanecerá. O que foi feito de forma descuidada será consumido. Mesmo que alguém seja salvo, sua obra pode não resistir. Paulo mostra que a salvação é graça, mas o serviço será avaliado. 16:17. O templo de Deus. Paulo eleva o tom e lembra à igreja que ela não é apenas um grupo de pessoas, mas o próprio templo de Deus. O Espírito Santo habita no meio deles. Por isso, destruir a unidade, promover divisões e agir com irresponsabilidade espiritual é algo extremamente sério. Deus valoriza seu templo e cuida dele com zelo. 18:23. A verdadeira sabedoria e a verdadeira herança. Paulo conclui confrontando o orgulho intelectual. Ele alerta que a sabedoria do mundo não conduz à vida espiritual. Quem deseja ser verdadeiramente sábio diante de Deus precisa abandonar a falsa segurança do próprio entendimento. Ele reforça que não há espaço para a vanglória humana. Nenhum líder pertence à igreja, é a igreja que pertence a Cristo. E Cristo pertence a Deus. Tudo o que existe coopera para o bem daqueles que estão em Cristo. O presente, o futuro, a vida e até a morte estão sob o cuidado de Deus. 1 aos Coríntios capítulo 4. 5. Servos e administradores diante de Deus. Paulo começa redefinindo como os líderes espirituais devem ser vistos. Eles não são figuras para exaltação pessoal, mas servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O que se espera deles não é fama nem aplauso, mas fidelidade. Ele explica que não se deixa abalar por julgamentos humanos, nem mesmo pelo próprio julgamento. O único que conhece plenamente os corações é o Senhor. 6:7. Humildade e dependência. Paulo afirma que usou a si mesmo e a Apolo como exemplos para ensinar uma lição essencial. Ninguém deve ultrapassar os limites do que foi ensinado. O orgulho espiritual gera comparações e divisões. Ele faz perguntas que confrontam o coração. O que alguém possui que não tenha recebido? Se tudo vem de Deus, não há motivo para arrogância. Toda conquista espiritual é fruto da graça, não de mérito pessoal. 8:13. A realidade do ministério apostólico. Paulo contrasta a postura da igreja com a realidade dos apóstolos. Enquanto alguns se consideravam satisfeitos, ricos e espiritualmente elevados, os apóstolos viviam em constante dificuldade. Eles eram expostos, perseguidos, desprezados e tratados como insignificantes. Trabalham com as próprias mãos, suportam insultos com bênção e enfrentam calúnias com paciência. Tornaram-se como o refúgio da sociedade. 14:17. Exortação de um pai espiritual. Paulo deixa claro que não escreve para envergonhar, mas para corrigir como um pai corrige seus filhos amados. Ele reconhece que muitos podem ensinar, mas poucos assumem o papel de pai espiritual. Ele lembra que foi por meio de seu ministério que eles nasceram na fé. Por isso, os convida a imitarem seu exemplo de vida em Cristo. Paulo envia Timóteo para ajudá-los a lembrar do caminho que ele ensina em todas as igrejas. E 18:21. O reino revelado em poder. Paulo confronta aqueles que se tornaram arrogantes, agindo como se ele nunca fosse retornar. Ele deixa claro que, se o Senhor permitir, ele irá visitá-los.
Mas o foco não está em palavras bonitas ou discursos vazios. O reino de Deus se manifesta em poder real, em transformação verdadeira. Paulo encerra com uma pergunta que revela seu coração pastoral. Ele prefere chegar com disciplina ou com amor e espírito de mansidão? A resposta depende da atitude da igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 5, 1-2. Um pecado grave ignorado. Paulo começa tratando de uma situação extremamente séria que havia chegado ao seu conhecimento. Um tipo de comportamento moralmente grave estava sendo tolerado dentro da igreja, algo que nem mesmo era aceito entre aqueles que não seguiam a fé cristã. O mais alarmante não era apenas o pecado em si, mas a atitude da comunidade. Em vez de tristeza, arrependimento e correção, havia orgulho e indiferença. A igreja havia perdido a sensibilidade espiritual diante de algo que exigia dor, quebrantamento e ação responsável. 3:5. Autoridade espiritual e disciplina. Mesmo estando fisicamente distante, Paulo afirma que está espiritualmente presente. Com a autoridade dada pelo Senhor, ele orienta que a igreja haja de forma firme. A disciplina não tem como objetivo destruir a pessoa, mas confrontar o pecado de maneira tão clara que leve ao arrependimento. O foco final não é a condenação, mas a restauração espiritual. A correção severa serve para despertar a consciência e preservar a fé. Paulo mostra que a omissão diante do pecado também é uma forma de infidelidade. 6:8. O fermento que contamina. Paulo usa a imagem do fermento para explicar o perigo da tolerância ao pecado. Um pequeno erro não tratado se espalha rapidamente e compromete toda a comunidade. A igreja é chamada a viver com sinceridade e verdade, removendo aquilo que corrompe. A nova vida em Cristo exige ruptura com práticas antigas. A celebração da fé deve ser marcada por pureza e autenticidade. 9:13. Separação saudável e responsabilidade interna. Paulo esclarece que sua orientação não era para se afastar das pessoas do mundo em geral, pois isso seria impossível. A questão central é a responsabilidade dentro da comunidade cristã. A igreja não tem autoridade para julgar aqueles que estão fora da fé, mas tem responsabilidade de cuidar da vida espiritual dos que fazem parte dela. A disciplina é uma expressão de amor e zelo pelo corpo de Cristo. Paulo encerra, reafirmando que a igreja deve remover do seu meio aquilo que ameaça sua santidade, sempre com o objetivo final de restauração. 1 aos Coríntios, capítulo 6, 1:8. Conflitos levados ao mundo. Paulo começa confrontando uma prática que comprometia o testemunho da igreja. Irmãos levando uns aos outros aos tribunais do mundo. Para ele, isso revelava uma grave falta de maturidade espiritual. A igreja, chamada para viver segundo a sabedoria de Deus, estava recorrendo a sistemas que não compartilhavam dos valores do reino. Paulo lembra que os santos participarão do governo futuro com Cristo e, portanto, deveriam ser capazes de resolver questões menores entre si. Ele afirma que, em vez de buscar vingança ou vantagem pessoal, seria melhor sofrer prejuízo do que expor a fé ao ridículo diante do mundo. O amor e a humildade deveriam prevalecer sobre o orgulho e a disputa. 9:11. Uma nova identidade em Cristo. Paulo faz uma lembrança solene. A vida antiga, marcada por injustiça e práticas contrárias à vontade de Deus, não define mais quem eles são. Aqueles comportamentos pertencem ao passado. Ele declara que a igreja foi lavada, santificada e justificada. A transformação não veio por esforço humano, mas pela ação do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. A identidade deles agora está firmada na graça e na mudança de vida. Essa lembrança serve não para condenar, mas para reafirmar o valor da nova caminhada que receberam. 12:17. Liberdade que não escraviza.
Paulo aborda o tema da liberdade cristã com equilíbrio e profundidade. Nem tudo o que é permitido edifica. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se deseja, mas não ser dominado por nada. Ele explica que o corpo não existe para práticas que desonram a Deus, mas para o Senhor. Assim como Deus ressuscitou Cristo, também dará vida ao corpo do crente. Paulo ensina que o corpo tem valor espiritual. Ele não é descartável nem insignificante. Aquilo que se faz com o corpo envolve comunhão ou ruptura espiritual. 18:20. O corpo como templo do Espírito. Paulo encerra o capítulo com uma das afirmações mais fortes da carta. O corpo do crente é templo do Espírito Santo. Deus habita ali. Eles não pertencem mais a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço. Essa realidade transforma a forma como se vive, decide e age. O chamado final é claro: glorificar a Deus com todo o ser, corpo, mente e espírito, reconhecendo que a vida inteira pertence ao Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 7. Relacionamentos vividos com equilíbrio e honra. Paulo começa respondendo a questões práticas que a igreja havia levantado sobre casamento e vida conjugal. Ele afirma que o relacionamento entre marido e esposa deve ser marcado por respeito mútuo, cuidado e entrega recíproca. A vida conjugal não é vista como algo inferior espiritualmente. Pelo contrário, ela é um espaço legítimo de comunhão, proteção e responsabilidade. Paulo destaca que marido e esposa pertencem um ao outro nesse compromisso, vivendo em unidade e honra. Ele reconhece que há diferentes chamados. Alguns são chamados ao casamento, outros à solteirice. Ambos são dons de Deus e devem ser vividos com maturidade e gratidão. 8:16. Permanecer fiel na condição em que foi chamado. Paulo orienta solteiros e viúvos, afirmando que permanecer solteiro pode ser uma escolha sábia para quem recebeu esse dom. Ainda assim, ele deixa claro que o casamento é honroso e legítimo. Ele também trata de situações delicadas, envolvendo casamentos entre um crente e um cônjuge que não compartilha da mesma fé. Paulo aconselha que, havendo disposição para permanecer juntos em paz, o vínculo deve ser preservado. A presença do crente no lar traz influência espiritual positiva. O objetivo nunca é a ruptura precipitada, mas a paz, o testemunho e a possibilidade de transformação. 17:24. Chamado acima das circunstâncias. Paulo amplia o ensinamento e apresenta um princípio essencial. Cada pessoa deve viver diante de Deus na condição em que foi chamada. Circunstâncias externas não definem o valor espiritual. Se alguém foi chamado em uma posição simples ou limitada aos olhos humanos, isso não diminui sua dignidade em Cristo. Da mesma forma, quem possui maior liberdade não deve se orgulhar. Todos foram comprados por Deus. A verdadeira liberdade não está na mudança imediata das circunstâncias, mas na consciência de pertencer ao Senhor. 25:35. Solteirice e dedicação ao Senhor. Paulo fala com sensibilidade sobre a solteirice em tempos difíceis. Ele explica que, diante das pressões da vida, permanecer solteiro pode permitir uma dedicação mais plena às coisas do Senhor. A preocupação do solteiro tende a estar mais concentrada em agradar a Deus, enquanto o casado naturalmente se divide entre responsabilidades espirituais e familiares. Paulo deixa claro que não está impondo regras, mas oferecendo orientação amorosa. O objetivo é promover uma vida equilibrada, sem distrações excessivas, focada na devoção sincera. 36:40. Decisões guiadas pela paz e pela sabedoria. Paulo encerra o capítulo orientando que decisões familiares e conjugais devem ser tomadas com responsabilidade, liberdade e paz interior.
Não há condenação em nenhuma escolha feita com maturidade diante de Deus. Ele reforça que cada decisão deve considerar o bem-estar espiritual, a fidelidade e a paz do coração. A verdadeira direção vem do Senhor, que conduz seus filhos com sabedoria. Paulo conclui reafirmando que a vida cristã não é vivida sob peso, mas sob a graça que orienta cada passo. 1 Coríntios, capítulo 8, 1:3, conhecimento que precisa de amor. Paulo inicia tratando de uma questão prática que gerava debates dentro da igreja. Alguns se apoiavam no conhecimento que possuíam e se sentiam espiritualmente superiores por isso. Paulo reconhece que o conhecimento é importante, mas alerta que, quando isolado do amor, ele produz orgulho. O verdadeiro sinal de maturidade espiritual não é quanto alguém sabe, mas como esse conhecimento é usado. O amor edifica, fortalece a comunhão e preserva a unidade. Quem ama a Deus demonstra esse amor na forma como trata os outros. 4:6. Um só Deus e um só Senhor. Paulo afirma com clareza a base da fé cristã. Existe um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem tudo existe. Ele reconhece que muitos atribuem poder a diversas divindades, mas esclarece que essas crenças não possuem autoridade real. Para os que estão em Cristo, a compreensão é simples e profunda. Toda a criação e toda a vida encontram seu sentido em Deus. Essa verdade liberta, mas também exige responsabilidade. 7:9. Consciências diferentes dentro do corpo. Paulo lembra que nem todos possuem o mesmo nível de entendimento espiritual. Alguns, por causa do passado, ainda associavam certos costumes a práticas antigas, e isso afetava sua consciência. Ele alerta que a liberdade de uns não deve se tornar tropeço para outros. A maturidade cristã não se mede pela liberdade exercida, mas pelo cuidado com o irmão mais fraco. 10:12. O perigo de ferir o irmão. Paulo descreve o risco de usar a liberdade sem sensibilidade. Alguém com consciência frágil pode ser levado a agir contra sua própria convicção ao ver outro fazendo algo que considera errado. Ferir a consciência de um irmão é ferir o próprio corpo de Cristo. O pecado, nesse caso, não está apenas no ato, mas no impacto que ele causa sobre a fé do outro. 13. Renúncia por amor. Paulo encerra com uma declaração pessoal e poderosa. Ele afirma que está disposto a abrir mão de sua própria liberdade, se isso for necessário, para preservar a fé de um irmão. O amor, para Paulo, vale mais do que qualquer direito. A verdadeira liberdade cristã se revela na disposição de renunciar, quando isso edifica e protege o próximo.